Olá pessoal, bem-vindos a mais esse projeto da DTR dentro da sua missão institucional, que é potencializar a gestão pública. E com esse projeto nós vamos potencializar a gestão pública através de muito conhecimento. Antes da gente entrar propriamente no conhecimento, no tema dessa conversa que nós vamos ter hoje, eu vou pedir para vocês seguir a gente nas redes sociais. Vai lá no nosso Instagram, DTR Software, nós estamos no LinkedIn, no TikTok, com dancinha ou sem dancinha? Sem dancinha, mas com muito conhecimento para que a gente possa potencializar o mundo da gestão pública. E nesse projeto nós vamos trazer uma série de informações, uma série de conceitos para que a gente possa iniciar um processo de desvendar, desmistificar o mundo da gestão pública com muito conhecimento, né, levar para os nossos parceiros, para os nossos clientes, para o nosso time, um entendimento de fato do que representa essa gestão pública. Então aqui eu já agradeço todo mundo que está assistindo esse vídeo e relembrando, estamos também lá no YouTube, onde nós temos uma série de vídeos, temos o nosso ADTR Cast, que é um podcast também que potencializa muito a gestão pública, onde lá a gente discute vários temas, né, relacionados à administração pública, onde nós temos os vídeos nas nossas plataformas, enfim, lá no nosso YouTube, vocês podem encontrar lá uma série de vídeos de conhecimento muito interessante sobre gestão pública, segue a gente lá também. Esse vídeo vai estar lá, falando aqui com minha equipe, esse vídeo vai estar lá, já mete um joinha, já segue a gente para nos ajudar, né, a dar essa força para que a gente possa produzir mais e mais conteúdo. Então, pessoal, nesse encontro de hoje, nós vamos debater um tema que eu particularmente gosto muito, né, de debater isso, que é gestão pública. Né? A gente vê falar, a gente escuta, a gente lê, mas é importante a gente entender claramente o que representa a gestão pública. Qual é o conceito real, qual é o impacto que isso tem na nossa vida. Muitas vezes a gente está lá em casa, né, na hora do jornal, assistindo lá o jornal, e a gente vê uma série de notícias, muitas vezes ligadas ao governo. O governo aumentou o preço do alimento. Eu que gosto de um cafezinho, estou doido por um café, hoje ninguém tem mais café, porque não aguenta, né? Mas isso é o quê? Isso é fruto do acaso? Não. Isso muitas vezes é fruto da ação do processo da gestão pública. Você vê, por exemplo, uma estrada sendo construída, você vê uma escola sendo construída. Isso está surgindo do nada? Não, isso está surgindo de elementos do que a gente remete ali ao termo da gestão pública. Então, é importante a gente entender do que se trata esse termo, porque ele impacta diretamente a vida de todo cidadão brasileiro. Então, o nosso objetivo aqui, nesse projeto, é levar esses conceitos de maneira clara, de maneira direta, para que todos possam entender claramente o que representa a gestão pública em si, e nos vídeos mais à frente, a gente entender também uma série de conceitos, de procedimentos técnicos ou não ligados à gestão pública, que possa esclarecer de fato o que cada ação dessa representa. Então, para a gente entender, vamos iniciar, como diz a vovó, vamos iniciar pelo começo, né? Então, a gestão pública, ela é um conjunto de métodos, práticas e atividades empregadas para gerir os recursos e serviços estatais. Como o próprio nome já está falando, é a gestão pública. Então, é a gestão da coisa pública, é a gestão da coisa coletiva. Então, vai ser uma série de instrumentos, de métodos, de práticas que são desenvolvidos e implementados para que possa gerir a coisa pública, para que possa gerir os recursos públicos. E essa gerência, qual é o objetivo dela? Eu vou gerir por gerir, né? Esses métodos, eles são utilizados com qual finalidade? Então, no próprio conceito da gestão pública, como a gente pode ver aqui nesse material, já nos exemplifica. Ele vai ser utilizado para que a gente possa promover o bem-estar da população e atender o interesse público. Então, observa, eu tenho uma determinada rua que precisa de um asfalto, né? Porque lá as pessoas andam na areia, tem muita poeira, maltrata as pessoas passam mal por causa da poeira e tal. Então a gente precisa colocar ali um asfalto para dar uma qualidade de vida àquela população daquela rua. Então isso é feito através de métodos de gestão. Então a gestão pública identifica esse problema, executa soluções para esse problema com o objetivo de oferecer um bem-estar para a população beneficiada. Então, de maneira simplificada, para que a gente possa entender, a gestão pública é isso.
é um conjunto de ações, de métodos, de práticas e atividades que é desenvolvida dentro da estrutura do Estado para garantir de maneira efetiva, de maneira eficiente, o bem-estar da população. Como o próprio nome nos remete, como a gente discutiu aqui, é a gestão da coisa pública, né? É que a gente possa gerir essa coisa pública para que a gente possa, de fato, construir ali o bem-estar da população em geral. Entretanto, quando a gente discute gestão pública, sempre surge o debate, né, quais seriam as diferenças entre a gestão pública e a gestão privada. São dois mundos. Nós estamos falando de um mundo como se fosse o neurologista e o outro mundo fosse o ortopedista. São coisas totalmente diferentes. Apesar de muitas vezes a gente estar utilizando elementos de uma estrutura gerencial em outra, mas conceitualmente elas são diferentes. Quando nós falamos de gestão pública, nós estamos, como eu acabei de definir, é aquele conjunto de métodos que está ligado à coisa pública. A gestão privada, como o próprio nome já remete, ele está gerindo uma coisa individual, privada. Então tem um outro conceito, tem um outro método, tem um outro objetivo. Então, por ter objetivos diferentes, são mundos diferentes que remetem a ações diferentes. Então é muito importante a gente entender que a gestão pública está dentro de um conceito diferente do conceito da gestão privada. A gente pode elencar algumas diferenças dentro de alguns contextos. Por exemplo, o contexto político. A administração pública, ela passa por um processo político decisório. As ações dela têm um viés, muitas vezes, políticos. Diante de um contexto de implementação de uma política pública, ela está vinculada a um grupo político, muitas vezes, que tá passando ali pelo governo naquele momento. Já a gestão privada, ela tem uma autonomia decisória mais efetiva, né? Se eu tenho o dono da empresa, muitas vezes a decisão ali é dele, ele vai lá, define o que ele quer e toma a decisão. Então observa que foi algo mais rápido, mais acelerado, de um caráter individual. Quando a gente olha no caráter político da gestão pública, isso não é tão simples assim, né? Então existe ali um processo político que muitas vezes define a ação dessa gestão pública. No campo ainda político, o processo decisório, como eu falei, ele sofre interferências políticas. Então, muitas vezes eu tenho ali, se a gente considerar um município como uma estrutura política, nós temos lá o prefeito, mas nós temos os vereadores, que é um poder constituído, que também influencia na formulação de políticas públicas, né, dentro desse jogo político. Então, portanto, há uma variável dentro da gestão pública, que é esse caráter político, que na gestão privada não tem. Então, o método que nós vamos adotar para a formulação de políticas públicas, ou as práticas de gerenciamento da gestão pública, aqui a gente já vê que tem que ter uma diferença. Porque um tem um viés e uma interferência política e o outro não tem. Então, os métodos aqui já são diferentes. Um outro ponto importante, um outro contexto, um outro centro importante dessa diferença é o contexto econômico. A gestão privada, como todos nós sabemos, ela é orientada ao lucro. Então, a essência da empresa existir está ligada à necessidade dela gerar riqueza, né, dela buscar o lucro. Então ela é toda estruturada no seu método de gerenciamento para buscar o lucro, para o geramento de riqueza. Já no campo público, a gestão pública ela não está preocupada com o lucro, com a geração de riqueza propriamente dita. Né? Ela não tem a necessidade de uma rentabilidade, porque o objetivo central do Estado enquanto instituição é garantir, como nós vimos lá no conceito da gestão pública, garantir o bem-estar social. Então ele desenvolve os seus métodos de gestão com o objetivo de garantir e atender o interesse público, daí a gestão da coisa pública. Portanto, é um outro contexto em relação, dentro desse viés econômico, do viés privado. Então, um visa o lucro, o outro visa justamente o interesse público, a construção de um bem-estar social.
Também temos um grande centro é o caráter organizacional. Então nós vimos que há uma interferência política, nós vimos que há uma diferença no campo econômico e há também diferenças no campo organizacional. Na administração pública, ela é grandemente afetada por forças externas. Então, por exemplo, eu tenho uma ampla legislação que define a atuação da estrutura da gestão pública. Então, ela tem uma atuação ali externa sobre os métodos que são praticados. Em contrapartida, a administração privada, ela tem um controle mais amplo sobre ela mesma. Então, o controle efetivo é dela. Então, na administração pública, eu tenho as legislações, eu tenho os órgãos de controle externo, os tribunais de contas, o Ministério Público, os sindicatos, enfim. Todo mundo está olhando para a administração pública. Então, ela tem um controle mais efetivo, mais amplo, né, de forças externas. Ela tem um alto grau de dependência entre as suas organizações. Então, a administração pública, as organizações que compõem essa estrutura, elas dependem uma da outra. Então, isso é um ponto de ser observado dentro do quesito organizacional, quanto a iniciativa privada, ela tem uma maior autonomia em relação às suas organizações, aos seus órgãos, né? Ela tem uma dinâmica um pouco mais independente. Então, com esses exemplos, dentro do campo político, dentro do campo econômico e dentro do campo organizacional, a gente percebe que nós estamos falando de dois modelos gerenciais diferentes. De um lado, isso que vai cuidar do bem-estar, do interesse público, dos recursos públicos, que tem que ter métodos específicos. De outro lado, aquilo que é privado, né, particular, individual, que visa o lucro. Portanto, são dois mundos, como eu falei, um é o neuro, o outro é o ortopedista. Agora eu vou perguntar aqui para a turma, para a plateia que está me assistindo aqui. Eu vou fazer uma cirurgia de cabeça, viu, minha turma? Gente, vocês verem a turma que está aqui, é o auditório do programa do Silvio Santos. Vocês vão fazer uma cirurgia de cabeça, vão lá no ortopedista? Não, tá vendo a turma? Eu quero vir bem alto. Não. Então, por quê? Porque o ortopedista só sabe mexer com o joelho, com o osso. Da mesma forma, quando a gente pega o gestor, se eu pegar um gestor privado para jogar dentro do campo público, é totalmente outro mundo, porque são outros conceitos, são outros métodos, tem interferência política, não está visando o lucro, entende? Então os métodos gerenciais têm que ser necessariamente diferentes. Isso é um conceito, é um debate conceitual que se tem a nível de academia, por exemplo, de dizer o seguinte, olha, nós temos que comparar o Estado à iniciativa privada. Então não tem como fazer esse processo de comparação, como nós acabamos de ver, porque eles são mundos efetivamente diferentes. Agora, não anula a questão de que a gente possa pegar elementos gerenciais presentes na gestão privada e introduzir na gestão pública, ou vice-versa. Elementos contemplam o fortalecimento da gestão. Agora, o modelo conceitual da gestão privada, ele é intransplantável para a gestão pública. Por quê? Porque estruturalmente são grupos diferentes. Então é muito importante a gente entender essa diferença, deixar claro essa diferença, para que daqui da frente a gente possa entender a dinâmica real da gestão pública. Certo? Minha turma ficou com alguma dúvida? Não! Então, diante disso, é importante a gente evidenciar, acho que eu passei aqui, o que é o Estado. Porque quando nós falamos de gestão pública, tudo surge em torno do Estado. E o que é esse Estado? Quando a gente fala, é o Estado do Piauí, é o Estado do Maranhão, é o Estado de São Paulo. Não, aí é só uma nomenclatura conceitual do Estado da unidade da federação. Mas Estado, conceitualmente, ligado a esse termo de gestão pública, ele é um conjunto de órgãos, entidades, instrumentos que estão constituídos para organizar a sociedade. A sociedade, ela precisa de um instrumento de organização. E aí, ao longo da história, se constituiu a ideia de Estado. E esse Estado, ele passou por várias fases. Eu não vou entrar aqui no campo histórico, porque senão nós vamos passar aqui 2 dias debatendo isso. Mas o Estado, ele se constitui com esse conjunto de órgãos, instrumentos, que é efetivado para que ele possa estabelecer uma organização da sociedade.
E aí, esse Estado, ele vai ter aqui um elemento importante, certo? Que é, aqui que nós podemos ver no nosso material, o governo. O governo, ele é um elemento que compõe o Estado. Então, o Estado, ele é essa grande estrutura composta por órgãos, por entidades, por instrumentos, por métodos, por práticas, por sistemas. Essa grande engenharia, ela está constituída para que ela possa organizar a sociedade, para que ela possa gerir a coisa pública. E um dos elementos desse Estado é o governo, que se convencionou dentro do nosso modelo moderno, contemporâneo, que nós instituímos a democracia dentro dessa estrutura republicana brasileira, que nós estamos numa estrutura democrática que nós temos o governo transitório. Então, de 4 em 4 anos lá, nós estamos fazendo um reset no nosso governo, seja ele no âmbito federal, estadual ou municipal, que são as 3 esferas de poder. Aproveitando isso, deixa eu alertar isso. O Estado brasileiro, ele é organizado em uma unidade federativa, dividida em esferas de poder. Então eu tenho a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. Essa estrutura, ela tem seu corpo administrativo. Eu tenho um corpo administrativo federal, que tem suas competências definidas em legislação. Eu tenho um corpo administrativo estadual, que tem suas competências também definidas em legislação, e o corpo municipal, que também tem suas competências definidas em legislação. Então, isso é até um ponto importante a gente entender, que uma diferença básica do que a gente estava discutindo agora entre a gestão pública e a gestão privada é a estrutura teórica e jurídica. Ou seja, na gestão pública, ela é regida por uma ampla legislação que define efetivamente como a gestão pública deve se compartilhar. Isso é uma diferença primordial. E a gestão privada, a legislação dela é uma legislação proibitiva, ou seja, ela define o que ela não pode fazer. Tudo aquilo que a legislação não proíbe, em tese, a iniciativa privada pode fazer. Já na administração pública, obrigatoriamente, os métodos que são implementados, eles são métodos que estão definidos em legislação. Ou seja, eu, como gestor público, não posso tomar um ato legal, um ato de gestão, sem ter o embasamento jurídico. Nós vamos já falar dos princípios da gestão pública. Então, um dos princípios, já adiantando aqui, é o princípio da legalidade. O ato da gestão pública, ele tem que estar pautado na legalidade. Portanto, a legislação dentro do setor público, ela obriga, ela define o que a gestão pública tem que fazer. Então, essa é uma diferença conceitual importante. Por quê? Porque ao momento em que a legislação da iniciativa privada é uma legislação proibitiva, tudo aquilo que não está proibido pode ser realizado, dá uma capacidade mais ampla para que a iniciativa privada ela possa operar os seus recursos, enfim, a sua estrutura administrativa. Já a administração pública, ela está ali balizada por uma legislação efetiva sobre as ações dos atos administrativos. Portanto, dito isto, o governo, como um elemento estatal, ele está sobreposto a essa legislação. E a legislação, esse governo, ele vai implementar dentro dessa estrutura do Estado o que nós chamamos de gestão. Então eu tenho o Estado, que é essa grande estrutura, esse Estado, ele implementa um elemento que nós chamamos de governo, e esse governo constituído, ele vai implementar os métodos, as práticas de gestão pública. E esse método e essas práticas, elas são implementadas com o objetivo de estabelecer políticas públicas, que transformem a realidade local, que atendam o interesse público, que garanta a construção de um bem-estar social para as pessoas impactadas. Então, a política pública, e aqui conceitualmente o que é política pública? Política pública é toda ação do Estado. Então, por exemplo, nós vamos construir uma escola, é uma política pública educacional. Eu estou construindo uma escola para levar educação para o povo. Eu vou criar um programa para reduzir a fome em uma determinada localidade. Isso é uma política pública de combate à fome. Eu vou asfaltar as ruas de um determinado bairro que sofre com enchentes. Então, isso é uma política pública para um problema específico daquele bairro. Então, toda a ação da administração pública, da gestão pública que
impacte a vida da população, e todas elas vão impactar de uma forma ou outra, a gente compreende isso como uma política pública. Então, a política pública ela é oriundo desse método, dessas práticas, dessas atividades que é desenvolvido dentro da gestão pública pelo governo, que é um elemento do Estado. Então, a gente entende a lógica aí, o Estado está constituído, a gente tem um elemento do Estado que é o governo constituído, e esse governo ele implementa a gestão, que são essas práticas de gestão que vão gerar e impactar as políticas públicas, que aí vai transformar a realidade local, certo? Então, essa é a lógica de funcionamento da gestão pública. Nesse sentido, como eu falei, né, no artigo 1º da Constituição Federal Brasileira, que já nos traz aqui, bem definido, que a República Federal do Brasil ela é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Então, é o que eu acabei de falar da gestão pública, do Estado, né? O Estado brasileiro é um Estado democrático de direito, né? Reconstituído ali pela Constituição de 1988, que já define isso no seu artigo 1º, e define que nós vamos ser uma unidade federativa, dividida em estados e municípios. Onde essa divisão, eu vou ter uma administração federal, eu vou ter uma administração estadual e eu vou ter uma administração municipal, né, com todos os seus elementos. E aí sempre surge uma dúvida, né, que nas conversas com parceiros, com clientes, enfim, surge a dúvida seguinte: diante desse conceito todo de Estado, de ação de governo, de gestão pública, né, o que seria, dentro dessa administração, a administração direta e a administração indireta? Então é um conceito que vem dentro desse arcabouço da gestão pública, conceitualmente pensando na estrutura do Estado brasileiro, ele divide o que seria a administração direta e a administração indireta. A administração direta ela é o conjunto de órgãos ligados diretamente ao Poder Executivo. Abro parênteses. Nessa estrutura do Estado, convencionou-se, né, aí teoricamente, isso ainda vem lá de Montesquieu, onde propõe a divisão dos poderes em três estruturas, né? A ideia era que houvesse um equilíbrio em uma resposta ao absolutismo que existia até então, ou que houvesse um equilíbrio do poder e um contrapeso, onde o poder anteriormente era consolidado na mão do rei, um poder absoluto, absolutista, e esse rei de tudo poderia fazer. Então, naquele momento surgiu a ideia, né, um movimento iluminista de contraponto a esse absolutismo, para que o poder ele pudesse ser controlado de alguma forma. Então, um dos pensadores que veio foi Montesquieu, que propõe lá a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário. E aí, na nossa estrutura jurídica brasileira, ela está dividida dessa forma. Então, eu tenho o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário dentro desse contexto teórico de divisão dos poderes. Então, dentro disso, a administração direta é toda aquela estrutura de órgãos ligada ao poder executivo. Então, o Poder Executivo ele é o responsável, por exemplo, pelo gerenciamento de recursos públicos. Ele é o que arrecada e ele é o que executa, o que realiza despesa de execução desses recursos públicos. Então, tudo que está ligado diretamente ao Poder Executivo, os órgãos, é chamado de administração direta, em nível federal, em nível estadual e municipal. Esses órgãos são subordinados ao chefe do poder, que pertence, isto é, existe uma hierarquia entre eles. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um município. O município ele tem uma prefeitura, então a prefeitura ela representa ali o poder executivo, né, o poder executivo municipal. Né, dentro desse contexto de Estado, a administração municipal, ela tem um poder executivo, que é a prefeitura. E essa prefeitura, ela tem seus órgãos. Por exemplo, ela vai lá e ela cria uma Secretaria Municipal de Educação. Ela cria uma Secretaria Municipal de Saúde. Esse órgão, essa secretaria, ela é uma estrutura pertencente ao poder executivo municipal, portanto, ela é uma estrutura que pertence à administração direta. Então, todos os órgãos que estão subordinados e pertencem ao poder, ligados ao poder executivo, a gente chama lá de administração direta. E a administração indireta é o conjunto de órgãos que prestam serviços públicos, estão vinculados a uma entidade da administração direta, mas possui personalidade jurídica própria. Vamos pegar essa mesma estrutura municipal,
Então nós vimos que eu tenho uma prefeitura que é o Poder Executivo, ela tem suas secretarias de educação, secretaria de saúde, que estão ligadas ao Poder Executivo, então ali toda essa estrutura pertence à administração direta. Mas esse mesmo município, ele vai lá e ele coloca um que nós chamamos de Serviço Autônomo de Água e Esgoto, um SAAI, para cuidar do fornecimento de água no município, que conceitualmente é chamado de uma autarquia. Essa autarquia, observa que ela faz uma prestação de serviço à população, que é levar água, né, para as casas do povo. Então, observa, é uma estrutura, ela pertence à estrutura da administração municipal, ela presta um serviço à sociedade, que é levar água encanada de qualidade, mas ela tem uma personalidade jurídica própria. Ela tem uma estrutura jurídica, ela é uma estrutura independente, né? Ela arrecada, ela paga a despesa. Portanto, aqui ela é considerado uma estrutura pertencente à administração indireta. Então, esse conceito é importante. Nós temos o Estado, onde ele tem, esse Estado, ele tem um elemento que compõe ele, que é o governo. O governo, ele implementa a gestão pública, onde essa gestão pública, a estrutura dela pode ser dividida lá na administração direta, que são os órgãos ligados ao Poder Executivo, e na administração indireta, que são aqueles órgãos que prestam serviço à sociedade, mas têm personalidade jurídica própria, como é o caso dos serviços de água e esgoto dos municípios. Certo? Então, para deixar claro que dentro da estrutura da estatal, né, nós temos os órgãos que pertencem à administração direta e os órgãos que pertencem à administração indireta. Aqui, para você que está nos assistindo, que está assistindo essa conversa, esse bate-papo com o meu público aqui, que está todo mundo concentrado, eu vou passar a prova depois para saber se está todo mundo sabendo. Quando você vai prestar conta, por exemplo, junto aos órgãos de controle externo, no Tribunal de Contas, você tem lá os órgãos da administração direta, os órgãos da administração indireta. Então, ali é justamente essa divisão conceitual do que pertence àquilo que está ligado ao Poder Executivo e daquilo que pertence que os prestadores de serviço, que prestam serviço à sociedade e têm personalidade jurídica própria. Gostaram? Foi bom? Sim. O público aqui está atento. Pessoal, aqui é o primeiro vídeo, tá? Eu vou pedir para vocês seguirem a gente aqui nas redes sociais, mais uma vez, lá no Instagram da DTR Software ou aqui no YouTube. Dá um joinha, dá um ok para nos ajudar aqui a fomentar mais conteúdos. Então, a gente finaliza aqui a nossa aula de introdução à gestão pública. Até o próximo vídeo.